Olá, queridos alunos, bem-vindos aí a mais uma videoaula do professor Bruno. Nós estamos estudando então a matéria de biologia e hoje nós vamos falar justamente em relação à meiose e mitose. No último vídeo nós iniciamos esse assunto e agora a gente vai dar continuidade. Então nós estamos aí, né, só para relembrar, na unidade curricular 3, falando sobre citologia 2, na página 27 da apostila de vocês, falando então da divisão celular, mitose e meiose, e agora nós vamos falar justamente da fase da meiose 2. Só para a gente relembrar um pouquinho, mitose e meiose fazem parte dos processos de reprodução celular que ocorrem nos seres vivos. Elas criam células que servirão para mais diferentes objetivos biológicos. E a mitose, ela tem células, né? Vai gerar células idênticas à sua célula-mãe, e a meiose gera 4 células filhas que são criadas com metade do material genético da célula-mãe. Lembrando também que a meiose, ela acontece a partir de 8 fases. Então, nós temos 8 fases para a meiose. Quais são essas fases? Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Notem que são as mesmas fases, porém são 2 ciclos. Então, por isso que passa pelas mesmas fases, e aí a gente só muda aqui de 1 para 2. Exemplificando, a gente já comentou no vídeo passado sobre a meiose 1. E hoje nós vamos falar justamente dessas fases aqui, que são o segundo ciclo da meiose. Bem, nessa fase eu quero trazer aqui para vocês justamente a separação das cromátides irmãs que vão gerando aí os cromossomos. Nós vamos ver com detalhes cada uma dessas fases. Primeiro, nós temos a prófase 2. O que ocorre aí na prófase 2? A prófase 2, nós temos os cromossomos que são condensados. O que é isso, professor? Condensado, gente. Nós temos todas as cromátides em forma de linhas, né? Linhas soltas dentro do núcleo. E quando está passando aí por uma fase de divisão, o cromossomo ele deixa de ser, né, de ter esse formato de linha e passa a ter um formato mais condensado ou espiralado, como é os termos usados. Os nucléolos desaparecem, os centríolos vão formar, né, ficam aí nos polos opostos à célula, aparece o fuso acromático, a carioteca é desorganizada e os cromossomos são espalhados. Carioteca é essa parte que recobre o núcleo celular. Então, uma vez que ela se desfaz, todo o conteúdo celular, do núcleo celular, vai ficar disperso dentro da célula, incluindo os cromossomos. E aí, nós temos a formação desses cromossomos, né, acontecendo aí de uma forma que eles vão sair do núcleo da célula e vão ir para as laterais da célula. Na metáfase 2, como também acontece na mitose, os cromossomos vão ficar presos às fibras dos fusos pelo centrômero. Ambos são partidos. Bem, só relembrando, o que é centrômero? Centrômero é essa partezinha aqui do meio dos cromossomos. Esse exemplo aqui está mostrando o cromossomo que não é cromátide, ok? Ficou confuso, né? Mas vamos lá. Cromátide é quando nós temos aquelas linhas soltas dentro do núcleo. O DNA, a molécula de DNA solta. E cromossomo é justamente quando ele está condensado, espiralado, e ele fica nesse formatozinho mais juntinho ali. Então, nós temos aqui o centrômero, que é a parte central, ou seja, a parte do meio do cromossomo. Essas linhas amarelas aqui são os fusos acromáticos, conforme as setas estão indicando. E são os fusos acromáticos
que vão puxar mesmo os cromossomos para a lateral da célula. Então, na anáfase 2, vai ocorrer tanto a duplicação dos centrômeros e também as cromátides irmãs são separadas. Notem aqui nessa imagem. Então, nós temos aqui 2 centrômeros e as cromátides irmãs sendo separadas. Cromátide irmã, essa é uma cromátide, essa é outra. Quando elas estão juntas, unidas, elas formam um cromossomo. Então, um cromossomo homólogo possui 2 cromátides irmãs. Não esqueçam disso. Seguindo em frente, nós temos a próxima fase, que é a telófase 2. A telófase 2 é onde os núcleos são reorganizados. Ou seja, com a citocinese acontecendo, 4 células filhas são separadas. E também não há mais cromossomos homólogos. E elas têm metade do número de cromossomos. Lembra que eu falei para vocês que a meiose vai gerar 4 células filhas, cada uma com a sua quantidade de cromossomos. Bom, conforme a imagem aqui, nós temos também as 4 células filhas sendo geradas. Notem, aqui nós temos uma, aqui outra e aqui outra. Então, 4 células filhas sendo geradas por meio da divisão celular, meiose 2. E aqui é só para exemplificar também o número de células filhas que são geradas. Seguindo em frente, nós temos aí a meiose 2, propriamente dita, de uma forma que vocês possam entender melhor cada uma das fases. Eu sugiro vocês pegarem o celular de vocês ou anotarem aí no caderno, certo? Quais são as fases. E se tiver com o celular e puder fazer uma foto, aproveitem e fotografem ou dê um print da tela para vocês entenderem melhor essas fases. Então, cada uma delas está bastante explicadinha, especificada em todos os slides, e nesse justamente você tem toda a dinâmica do segundo ciclo da mitose, do segundo ciclo da meiose 2. Bem, então, lembrando que a meiose vai gerar 4 células filhas. E a mitose? O que a gente não pode esquecer dessa divisão celular? A mitose, ela também é uma divisão celular, porém, ela tem apenas 4 fases, que é a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Conforme nós temos aqui também um desenho esquemático falando o que acontece em cada uma dessas fases. E a gente vai ver com calma alguns detalhes. A mitose, então, é um processo em que as células eucarióticas têm seus cromossomos divididos entre 2 células menores. O processo dura em torno de 52 a 80 minutos. Na primeira fase da mitose, chamada de prófase, o que acontece? Os cromossomos são constituídos por 2 cromatídeos que são unidos pelo centrômero. Centrômero é aquela parte central do cromossomo. Eles são chamados de cromossomos dicromatídeos. Logo depois, os centríolos são deslocados para os polos opostos. Nesse momento, a formação do fuso acromático acontece, também chamado de fuso mitótico, e aí nós temos toda essa formação iniciada. Na prófase 1, nós temos aí, então, os centríolos aqui em cima da célula, formando os fusos acromáticos, e os cromossomos, olha aqui onde nós temos os centrômeros formando, né, ligando uma cromátide na outra. Então, os cromossomos, eles estão iniciando uma fase de separação. Na prófase, nós também temos aí o invólucro nuclear, que é desorganizado, ou seja, os nucleolos vão desaparecendo. Essa fase é fundamental para que a divisão dos cromossomos aconteça. Então, notem aqui, nós temos toda a parte nuclear desaparecendo, a película, né, que guarda o material genético dentro da célula, e aí tudo fica solto, disperso dentro da célula, que vai facilitar a separação dos cromossomos. Esse envelope nuclear, então, é dissolvido em vários fragmentos, e o desaparecimento dele inaugura o início da segunda fase,
chamada de prometafase. Os microtúbulos que vêm dos centrômeros, eles atingem os cromossomos que nesse momento estão condensados, ou seja, condensados é igual a espiralados. Como vocês podem ver, a metafase 1, então nós temos aqui os fusos acromáticos que saíram dos centríolos e basicamente são ligados aos centrômeros de cada cromossomo, cada cromátide de cada cromossomo, e depois a gente vai passar para a próxima fase para entender o que acontece com esses cromossomos que estão aqui no meio. Seguindo em frente, na região do centrômero, a cromátide irmã tem uma estrutura de proteína chamada cinetócoro. Não se assustem com os termos, fiquem tranquilos. Há microtúbulos que são ligados ao cinetócoro e arrastam os cromossomos. Outros fazem contato com os microtúbulos que vieram pelo polo oposto. Então, olha só. Na metáfase, é a fase em que os centrômeros eles vão se ligar às fibras dos fusos. E ligando a fibra do fuso, ele vai iniciar, então, um processo aí de arraste do cromossomo para as laterais da célula. Então, nós temos aqui uma fase que é considerada a mais estável da mitose, onde os cromatídeos são mais visíveis e já vão rumo à próxima fase, que é a anáfase. Bem, os cromossomos condensados estão alinhados no centro da célula e vão formar uma placa metafásica. Com isso, chamada também de placa equatorial, isso acontece justamente quando os centrômeros vão ser duplicados e as fibras cinetocóricas vão ser encurtadas, ou seja, permitindo que as cromátides irmãs caminhem para o polo das células que estão em formação. Então, as cromátides irmãs estão ali no meio da célula e quando os fusos acromáticos se encontram os centrômeros de cada cromátide irmã, ele vai puxar a cromátide irmã para o polo da célula. Bem, então os cromossomos na fase metafase, os cromossomos vão ser completamente condensados, tornando-se muito visíveis, podendo até ser visíveis utilizando aí o microscópio e você consegue observá-los. Também nessa fase ocorre a duplicação dos centrômeros. O centrômero é duplicado lá na fase chamada de anáfase. Então, a gente já passou para a próxima fase, chamada de anáfase, onde 2 cromatoplastídeos são separados e passam a formar 2 cromossomos independentes. Então, nessa fase, a gente tem aí a formação de 2 cromossomos independentes. Esses cromossomos, eles vão se afastar e vão ir também para o polo oposto da célula. E no final nós vamos ter aí os cromossomos em ambos os polos. Eles terão o mesmo conteúdo genético que também é idêntico da célula-mãe. Lembra que eu falei para vocês há uma videoaula atrás que a mitose é justamente para repor tecidos, Exemplo, se a gente queima a nossa pele, se a gente corta nossos pelos, nosso cabelo, então a mitose vem e repõe esse tecido. Por isso que a célula tem que ser igual à célula-mãe. As células que são construídas, que são criadas, elas devem ter o mesmo número de cromossomos, o mesmo material genético. Os cromossomos na fase da telófase vão se descondensar. O que é isso, professor? Descondensar. É justamente passar dessa fase que ele está espiral, todo juntinho ali, e ele vai descondensar, ou seja, ele vai desamarrando mesmo, essa parte espiralada e vai voltar a ser linhas dispersas no núcleo da célula. Então, quando isso acontece, a descondensação, os cromossomos vão voltar ao trabalho, digamos assim, produzindo aí os RNAs e os nucleolos vão reaparecer. Quando o fuso acromático desaparece, entende-se que a cariocinese está concluída, que é a outra fase da mitose. Então, na telófase, a cariocinese vai ser concluída. E no final dessa fase, o processo de citocinese é iniciado. Então, a citocinese, ela vai iniciar após
a última fase, que é a fase de telófase aqui da mitose. Então, para exemplificar tudo isso que eu falei, né, bastante palavras novas, por isso que é interessante vocês utilizarem a apostila de vocês, né, fazerem a leitura, justamente para vocês memorizarem essas palavrinhas novas. Então, nós temos aqui cada uma dessas fases bem identificada e realmente explicando o que acontece no interior do núcleo celular com os cromossomos. Então, os cromossomos estão aqui nas cores azul e vermelha, e vocês vão observando a formação dos fusos acromáticos aqui na metafase 1. Depois, na anáfase, ocorre a separação desses cromossomos. Na telófase 1, nós já temos a formação de duas novas células filhas, e essas células têm a mesma quantidade de cromossomos da célula mãe. Então, observem aqui comigo para vocês entenderem. Olha a quantidade de cromossomos que nós temos nessas duas células. E olha a quantidade que nós temos aqui. Então, cada uma dessas possui o mesmo número de cromossomos da célula mãe. Isso é uma divisão celular chamada de mitose. Bem, para a gente entender um pouquinho mais em relação à fase de citocinese, ela é a divisão do citoplasma. Isso é bem interessante, pessoal, e sempre cai em prova. Olha só, o que é a divisão do citoplasma? Existem aí duas formas das quais o citoplasma pode se dividir e a gente já vai ver como isso acontece. Então, nas células animais, se forma uma zona equatorial, ou seja, um anel que vai apertando a célula ali, tá? E a gente já vai ver como é que funciona isso para a célula vegetal também. Bom, assim que aparece um suco, né, nesse anel que vai apertando as duas células formadas, esse suco vai estrangulando o citoplasma até que as células filhas são totalmente separadas. E com a separação realizada a partir do estrangulamento, nós temos aí a citocinese chamada de centrípeta. Gravem esse nome, centrípeta. Então, nós temos dois tipos de citocinese. A primeira é a centrípeta, que é a que ocorre na célula animal pelo estrangulamento do citoplasma, ou seja, apertando o citoplasma para separar as duas células filhas. E, no caso das células vegetais, nós temos um conjunto de vesículas que vem lá do complexo de Golgi, lembram lá do vídeo falando das organelas celulares? Então, o complexo de Golgi, ele vai ajudar na região equatorial da célula a formar uma nova membrana plasmática, que vai separando a célula. Então, vai formar uma lamela entre as células filhas, isso na vegetal. Depois acontece a formação das paredes celulares, e aí nós temos a origem de duas células novas. Olha só, qual que é a diferença aqui? Nós vamos ter, então, para a célula vegetal, basicamente, uma citocinese ocorrendo de dentro para fora, ok? Não esqueçam disso. É comum ser chamada de citocinese centrífuga. Então, peraí, professor, qual que é o nome da citocinese anterior que ocorre na célula animal? Vou voltar o slide para vocês verem. Citocinese centrípeta. E na vegetal, citocinese centrífuga. Não se assustem, eu vou mostrar no próximo slide como que isso funciona para vocês entenderem melhor. Então vamos lá. Olha só, célula vegetal, célula animal. Então a vegetal nós sabemos que a diferença dela para animal é basicamente que ela possui parede celular, que é mais rígida, né, do que a célula animal que tem a membrana celular, e também ela possui aí os cloroplastos, que geram clorofila para captação de energia e produzir fotossíntese. Então, nós temos aqui o exemplo de citocinese ocorrendo na célula vegetal. Como eu falei para vocês, ocorre de dentro para fora, ou seja, lá no meio vai formar uma lamela média com a ajuda do complexo de Golgi. Notem que já houve a divisão celular, né, a separação interna dos cromossomos, e aqui gerou dois núcleos nessa célula. Então, ele vai se separar, gerando duas células. Então, a lamela média vai formar, e aí vai formar a parede celular. Quando forma a parede celular, isso aqui vai ser deslocado. Uma célula para baixo, outra para cima, separando em duas células.
chamada então citocinese centrífuga. Já na célula animal, nós temos aí o estrangulamento do citoplasma. Lembra que eu falei para vocês? O anel vai apertando, né? Após passar todas as fases da meiose, o anel aqui vai apertando e aí a célula vai ser separada, ok? Então a gente tem essa citocinese ocorrendo, chamada de centrípeta. Não esqueçam disso, é muito importante, porque em toda prova vai cair essa pergunta. Qual é a diferença de citocinese centrípeta e citocinese centrífuga? Agora vocês já sabem e já podem responder as questões. Bem, para a gente fechar então esse vídeo, nós temos que saber bem a diferença entre mitose e meiose. Então nós temos que saber que mitose vai gerar duas células filhas. Essas células filhas possuem o mesmo conteúdo genético, ou seja, o mesmo número de cromossomos. Ocorre uma divisão celular e ocorrem células somáticas, que são aquelas células da pele, do cabelo, são todas as células do nosso corpo, menos as células sexuais, que são divididas a partir da meiose. Já na meiose ocorre então a formação de 4 células filhas, né, que são produzidas. Essas células filhas possuem metade do número de cromossomos. Ocorre então 2 divisões celulares e essa divisão celular da meiose, ela vai ocorrer aí nas células germinativas. Não esqueçam disso, ou também conhecidas como células sexuais. Agradeço aí a presença de vocês, né, por vocês terem visto o nosso vídeo e aguardo vocês aí num próximo vídeo. Muito obrigado!